partir de agora, a Rádio Tempo FM apresenta Não conheço mesmo? Mas é assim mesmo, só que a gente, viu? Mas com Augusto Barros e Everson Tavares. Oferecimento Colégio Batista, Universidade Anhanguera e FP Petróleo, onde o combustível é combustível. Muito bom dia, nós estamos começando. Entrevista. O programa Tempo Entrevista aqui pela Tempo FM em Juazeiro do Norte. Nós estamos com a satisfação de receber aqui nos nossos estúdios Zacarias Silva, empresário aqui. Eu gostaria, bom dia, doutor Zacarias, fique à vontade aí para você se apresentar para os nossos ouvintes. Bom dia, satisfação imensa é minha, com todos que Juazeiro todo me conhece, em virtude de ter tido um trabalho com muito sucesso no esporte e também como empresário, né? Eu posso dizer que, como desportista, eu sou destaque nacional. Quase todos os dias recebo várias ligações, ainda hoje, principalmente por conta do trabalho que fiz no ICASA, porque também fiz um trabalho no Guarani, de Juazeiro do Norte. O seu trabalho no esporte foi mais como promotor do que como atleta, não é isso? Isso, sim. Eu fui uma pessoa que desafiei a tudo e a todos em relação ao futebol, ao esporte de uma forma geral, mas principalmente ao futebol, porque foi aí onde eu fiz uma coisa acontecer. Qual foi o período que o senhor trabalhou no ICASA e no Guarani? No Guarani eu trabalhei em 92 e aí depois fui para o ICASA, porque realmente é o time que eu torço. O Guarani eu fui por um convite comum, qualquer. O ICASA foi por paixão, só que minha paixão encerrou no momento que eu comecei a trabalhar. E fiz um grande trabalho na década de 90, onde levei o ICASA... Foi uma atuação profissional e não apaixonada, muito, né? Profissional, tanto é que na época eu fiz a melhor campanha da história do ICASA, em 95, e levei o ICASA, vamos dizer, um patamar jamais, né? Chegou até onde o ICASA nesse período? Nesse período nós chegamos na segunda fase da Copa do Brasil e também fomos vice-campeões 2 vezes, o que ninguém nunca tinha chegado até aí. Isso na primeira fase do ICASA, né? Aí em 96 eu saí por motivo profissional, tive que sair porque viajava muito. E nesse período o ICASA se acabou. Surgiu o Juazeiro e eu voltei para ajudar, na época, o amigo Kleber Lavô, que é... O Juazeiro que o senhor se refere é o Juazeiro Empreendimentos. Okay. Isso. E aí o Kleber me chamou para dar uma ajuda a ele. E mesmo assim, o Kleber não conseguiu sustentar o Juazeiro, porque primeiro existia uma cobrança muito grande da torcida em relação ao ICASA, trazer o ICASA de volta. Segundo, porque o torcedor não gostou, não apoiou o nome, a nomenclatura Juazeiro. E com isso, o Juazeiro também se acabou. Isso em 99 e 2000. 2 anos depois, 2002, com o apelo de torcedores, imprensa, amigos, mais um desafio. Aí criei o ICASA de novo, só que dessa vez seria assim, Associação Esportista, Recreativa e Cultural ICASA. Já criei uma associação completamente diferente. Por quê? Então foi criada uma nova pessoa jurídica, muito embora o mesmo nome do time anterior, é isso? Apenas o nome fantasia. Ok. Por quê? Porque as pessoas cobravam, como já existia o ICASA, na verdade estava extinto, e ele não podia, na verdade, com o mesmo CNPJ renascer, ressuscitar-se, então criamos uma nova, vamos dizer, instituição, porém com os mesmos objetivos e no entendimento das pessoas seria uma associação, mas não só das pessoas, também dos juízes, porque na verdade o ICASA foi extinto primeiramente, segundo os diretores da época, porque tinha uma dívida impagável. Mas aí entrou o Juazeiro, que no entendimento dos juristas e também no meu entendimento particular, é uma associação.
Com isso, herdou as dívidas do Icasa. Por sua vez, a Associação Amigos, que entrou 2 anos depois da falência do Juazeiro, teve o mesmo entendimento, que era a sucessão da sucessão. Com isso, o Icasa Associação Amigos herdou todas as dívidas dos anteriores. Na época, era a ordem de quanto? Quer dizer que só uma causa trabalhista, na época, era R$150 mil. Isso há 15 anos atrás. Seria 1,5 milhão hoje, em uma só causa. Mas tinha mais outras, e outros. Mas mesmo assim, aí eu lancei o projeto em casa há 10 anos. Isso aí foi o grande trunfo da história. O Icasa há 10 anos contemplava, para você ter uma ideia, o Icasa de outrora, do passado bem distante, não tinha sequer um escritório para fazer um contrato com um atleta. Aí eu já lancei o Icasa Projeto, o projeto Icasa há 10 anos, que contemplava, dentre outras coisas, um campo de treinamento que hoje tem que eu construir. Série A do estadual, que nós estávamos numa Série B, Série A do estadual, Série C do brasileiro, Série D do brasileiro, Série C do brasileiro, Copa do Brasil e até mesmo a Série B, que muitos achavam impossível. Também contemplava no meu projeto ser campeão cearense. Mas não fomos campeões não, mas cearense nós fomos campeões 2 vezes nesse período, de 10 anos. Mas da segunda divisão. Da primeira divisão nós fomos campeões 3 vezes em 10 anos. Chegamos até a terceira fase da Copa do Brasil. Aí não tivemos mais suporte, forças, e ficamos por aí. Mas o melhor de tudo isso, grande, vamos dizer assim, para mim, o grande prêmio, a dádiva, o presente de Deus, foi colocar um time na segunda divisão, numa cidade como Juazeiro do Norte. O que você acha que um modelo que é feito o futebol no Brasil, um modelo defasado? Porque eu digo isso porque praticamente todos os clubes brasileiros, independentemente de tamanho, possuem dívidas astronômicas, né? O modelo, por exemplo, de clubes fora do Brasil é sempre aquele modelo de um empresário que é dono do time e ele não vai passar 4 anos como presidente. E aí pode tomar atitudes irresponsáveis, porque, enfim, a conta vai ficar para o próximo presidente. Então, diante disso, uma pergunta para o senhor. Quais seriam... É um modelo defasado? E quais são os grandes desafios para um time local, por exemplo, como o Icasa? Bom, o modelo... Eu não vou dizer que o modelo seja defasado. Os administradores é que são defasados, não acompanham, porque no Brasil tudo é muito burocrático. Se fosse mais simplificado, seria mais fácil de organizar. Agora entrou o Profut, que pode ser que moralize, mas não acredito a curto prazo. O que eu quero dizer é o seguinte, que você, para manter uma empresa como é um time de futebol, você tem que estar muito bem preparado e muito bem assessorado. E tem que dispor de tempo para trabalhar. E trabalhar, não é só o tempo. Porque o que ocorre é muito fácil. Você chega, assume um cargo de presidente e aí acha que ali vem dinheiro de todos os lugares. Não é assim. O clube, para ter sucesso, ele tem que ter um tripé chamado torcedor, torcida, né? Estrutura e, vamos dizer, e um patrimônio para que se possa trabalhar. Esse patrimônio não precisa ser dinheiro, não. Um patrimônio onde você possa ter sua sede, um treinamento, seu CT, para trabalhar as bases e assim vai. Agora, qual é a diferença que existe entre o nosso país e outros países de sucesso? Vamos dizer, porque tem países que são piores do que o nosso no futebol. É a lisura, a motivação que se tem pelo torcedor, pela imprensa, pelos órgãos institucionais. Ou seja, você faz um campeonato, você já vende o campeonato inteiro nas empresas. Então isso já dá um sustentável. Você tem um ano inteiro com receitas. Tem os sócios-torcedores, eles são fiéis. Mas por quê? Porque encontra dentro dos seus clubes
encontram administradores responsáveis. É claro que onde tem dinheiro, onde tem muita gente, sempre tem alguém que falha, mas o número de equívocos que existem lá fora, nos países de primeiro mundo, vamos dizer assim, são tão pequenos que, vamos dizer, a qualidade do rendimento cobre os defeitos, que mesmo assim eu não sou a favor dos defeitos. Eu sou a favor, vamos dizer assim, que ninguém pode evitar de tropeços dentro das 4 linhas, não fora. Fora não pode tropeçar porque você está trabalhando, preparado, organizado com sua estrutura, vamos dizer, o seu corpo funcional preparado, aí fica mais difícil. Agora, dentro de campo não, porque futebol tem dessas coisas. Dentro da realidade que nós experimentamos hoje em Juazeiro do Norte, com os 2 clubes, Guarani e Casa, pelo menos os 2 principais, se tem outro, de fato, eu não conheço. O que a torcida deve esperar na conjuntura atual? Na conjuntura da economia do país, na conjuntura dos atuais administradores, da situação, hoje nas tabelas, nos campeonatos, o que o torcedor deve esperar desses 2 times locais? Na minha opinião, assim, não tem nada tão ruim que não possa piorar, nem tem nada tão bom que não possa melhorar. Então, a tendência de quem está ruim, se não tiver alguém para organizar, é piorar. E a tendência de quem está bem, se tem alguém que conhece do trabalho, é melhorar. Agora, a situação do país no momento realmente não coopera com os clubes, porque a crise existe. Porém, os clubes têm que se adequar, se adaptar à realidade do momento. Não só os clubes, as pessoas, as empresas, tudo, né? A verdade é essa. Eu sempre pensei que você vê cifras para a realidade do trabalhador brasileiro, cifras astronômicas. É um trabalhador, cara que ganha bem, um salário mínimo, 930. Você tem um cara que ganha bem, ganha seus 10 mil, 15 mil, um cara um bom funcionário público aí, 20, 25 mil, que é basicamente aí, até mesmo um rendimento de um juiz, né? Agora, o rendimento inicial. Aí você vê um jogador de futebol ganha 50 mil, 60 mil. Eu sei que não é a realidade de todos os jogadores 400 aqui. mil, Não, 1 milhão de reais. Eu estou levando em consideração aqui em relação à nossa realidade, né? Você não acha que isso é fugir da realidade? Não seria uma das razões pelas quais muitos clubes estão falidos? Essa tentativa, esse passo maior do que as pernas que muitas vezes o clube pode dar? Bom, na verdade, quando você contrata um atleta nesse valor que você está dizendo aí, e que é considerado que o passo é maior do que a perna, é porque foi mal contratado. Porque, na verdade, o jogador, o atleta profissional, quem se paga é ele mesmo. Sim. Então, porque você certamente, obviamente, não deve conhecer e nem saber que hoje nós temos aproximadamente 800 clubes profissionais. No Brasil, 800 clubes profissionais. Aí você imagina quantos funcionários nós temos no futebol. Só atleta nós temos mais ou menos mais de 20 mil atletas no Brasil. Aí você, somando aos funcionários que fazem parte dos clubes, vamos dizer que passa de 30 mil funcionários. Só que maior parte dos atletas brasileiros, a grande maioria, só ganha um salário mínimo. Uhum. A realidade é essa. Agora, claro, quando o cara se destaca, quando ele passa a ser procurado por outros clubes, aí vem a lei da procura e da oferta. Ele tem o seu valor, né? Eu acho que ele tem o seu valor. Por favor, responder. Agradecer a sua presença, Zacarias, um empresário que a gente conhece. E eu tinha 2 perguntas para te fazer, baseado na imagem que a gente tem, particularmente da sua pessoa. Um empreendedor, um homem corajoso, ousado, porque a questão esporte, que você fala agora para nós todos, é uma das atividades que você abarcou, de repente,
mesmo tendo uma construção empresarial muito vitoriosa, com dificuldade. Zacarias, na questão esportiva, números, são duas perguntas. As revelações durante esses 10 anos de jogadores que as pessoas desconhecem, que foi o Zacarias. E um outro ponto, se você me permite, quantas oportunidades de emprego foram dadas na sua parceria PIRC e sua empresa, a Criativa Joias? Bom, eu acho que durante os meus 30 anos de empresário, já passaram por mim mais de 5.000 funcionários, mas vamos ver. Vou responder a primeira pergunta, tá certo? Olha, eu lembro-me, nesse momento que nós colocamos o Ronaldo Angelim no cenário nacional, o primeiro contrato de Ronaldo Angelim foi comigo, eu que assinei, tá? E é muito grato a Juazeiro, embora seja torcedor do Guarani, mas ele se projetou no Icasa, num peneirão que eu fiz. Silas, não o Silas de São Paulo, aquele Silas que nós colocamos no Botafogo, o NASA, que hoje mora em Juazeiro, que eu trouxe no Pernambuco, comprando. É isso aí, onde entra o meu lado empreendedor. Eu comprei, ninguém comprava, ninguém falava em comprar jogador naquela época. Eu comprei o jogador, trouxe para aqui, vendi o jogador e fez todo o sucesso que teve, né? O Jonas chegou até a Lisboa, em Portugal. Marciano, né? Um grande jogador também, graças a Deus, hoje um grande profissional policial civil, formado em Direito. Bom, eu acho que os grandes destaques foram também o Alan, zagueiro de Barbara, que jogou Botafogo, e muitos outros, vamos dizer assim, eu acho que dezenas de jogadores que se destacam, né? Recentemente, vamos dizer assim, mais recentemente, o Assisinho, né? O Alcimar, Curitiba, são muitos nomes, né? Que nós sabemos que são muitos nomes, que não dá para lembrar assim de momento. Além do centro, né, que revela cada... Então, o centro foi uma das grandes obras que nós fizemos. Tá? Em relação ao emprego, na PIRC, quando eu instalei a minha empresa na PIRC, todo mundo achava que era uma loucura. Por quê? Você empregava 60 pessoas lá dentro. Saía uma, eu colocava outra. 60, o projeto era 100. E durante 8 anos nós ficamos na PIRC. Foi quem sustentou naquele momento a PIRC, porque ali era rebelião, era dificuldade. E nós mantendo os empregos, embora lá tinha 500 pessoas, a gente só empregou, vamos dizer que 12%. Mesmo assim, aquilo ali era um motivo de quietação para aquelas pessoas que estavam... É uma válvula de escape, né, para quem estava trabalhando e para quem não estava aguardando uma oportunidade para trabalhar. Por quê? Porque você teria remissão de um dia a cada 3 trabalhados, sem contar com a remuneração, né? Porque nós pagávamos 75% do salário mínimo. Mas o que foi o diferencial do Zacarias e da Criativa? É que todas as pessoas que saíam de lá, que tinham bom comportamento, eu colocava na minha empresa, no lado externo. Ou trabalhava diretamente com a empresa, ou trabalhava indiretamente. Eu montava uma oficina, e assim foi durante esses 8 anos. E até hoje ainda tenho pessoas que trabalham comigo, que saíram de lá, porque quando sai da prisão, quando termina a sua pena, não deve mais nada à sociedade. Por isso, merece toda a compreensão e o acolhimento de todo e qualquer cidadão brasileiro. O que muito poucos fazem. Você sai muito mais marginalizado do que quando entra. Por isso que muitas vezes, na maioria das vezes, não se recuperam. Porque quando chega no mundo exterior, já não é mais as mesmas pessoas, a economia já muda, o país, a cidade já está diferente, e ninguém olha para ele com os mesmos olhos. Foi uma coisa que eu fiz questão de fazer na época, por isso que eu fui assim, escolhido, né? Eu fui contemplado com muitos elogios, inclusive Rede Globo, através do Fantástico, Bom Dia Brasil, da Atena, Gugu. Eu participei de todos esses programas em virtude desse trabalho corajoso, porque seria um contrassenso você entregar o ouro na mão do bandido. E eu entreguei literalmente o ouro na mão do bandido, que eu trabalho com joias. Ô, Zacarias, só para minha participação,
eu queria dar um testemunho, que o Zacarias não revela, mas o sucesso do Guarani Esporte Clube de hoje, a gente teve a oportunidade de fazer parte do conselho, eu queria dar um testemunho, pastor. O sucesso do Guarani hoje tem peso a pessoa do Zacarias, e na oportunidade, através do João Martins, do Ceboja, de outros parceiros que amam o Guarani, particularmente do João Martins, procurou o Zacarias, e eu quero dar o testemunho que o Zacarias foi o grande responsável também por o sucesso que o Guarani se encontra hoje, porque ele ajudou de maneira discreta, sem revelar, todo esse trabalho. Essa experiência que ele tinha, disponibilizou para o Guarani, não estando mais atuando em casa. Foi muito sensível. Eu faço o meu agradecimento pessoal e revelo isso aqui com muita alegria. Muito obrigado. Na verdade, assim, até hoje, né? Chega alguém do Guarani, me procura, dentro da medida do possível eu colaboro. E eu quero dizer para você que o que mais fez o Guarani crescer não foi a minha sugestão, não foi a minha opinião, foi o crescimento do Icasa, porque existe essa rivalidade. Então o Guarani viu o Icasa crescer e aí procurou. Isso é concorrência. E muito bem saudável. E hoje o Guarani está bem na frente do Icasa, pelo menos em relação às suas campanhas e à sua organização. E eu quero aproveitar para parabenizar a diretoria do Guarani. Muito bem. Voltando à questão da penitenciária, do trabalho ressocializador, a época que o senhor montou a sua empresa lá dentro, a PERC era administrada por uma empresa particular, né? Foi muito questionada e tal. O nome da empresa era Conap. Conap. Muito questionado e tal, esse modelo. No entanto, a sua empresa saiu de lá, né? Hoje a penitenciária é administrada pelo governo do estado. Primeira pergunta, tem relação com essa saída da empresa particular? O estado, quando assumiu, dificultou o andamento das coisas? O que foi que aconteceu que gerou essa saída de um projeto tão bem visto no Brasil? Perfeito. Na verdade, quando a Conap saiu de lá, menos de um ano depois eu tive que fechar. Por quê? Porque a Conap, não sei o custo para o governo, deveria ser alto, mas você tinha a facilidade de manusear os seus produtos, da entradas e saídas, mesmo com muita fiscalização. O que é que ocorre? Eu trabalhava lá com dois tipos de fundições: fundição de alta fusão, fundição de baixa fusão. No momento que parava para as revistas, a fundição, especialmente de alta fusão, se solidificava e eu tinha que esperar mais 2, 3 horas, então perdi muita produção. Existia revista, vamos dizer, diariamente e às vezes mais de uma vez por dia. E aí a produção foi caindo e chegou ao ponto de eu ter que fechar. Se tornou inviável, né? Inviável. E aí depois muita gente me procurou novamente, mas também não, aí já entra outros projetos. O projeto do Icasa, 10 anos, também entrou nesse mesmo período. E aí consome muito tempo, e eu sou uma pessoa muito dinâmica, mas não dá para estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, embora você pode coordenar, mas nem sempre funciona. Mas foi isso, você fez uma pergunta muito inteligente. A saída da Conap me fez tirar a empresa de lá. Certo. E qual foi, assim, ali dentro, os grandes desafios que o senhor encontrou no trato com os internos? Na verdade, é muito difícil trabalhar com pessoas aqui externamente. Você imagina trabalhar com pessoas que são revoltadas, que assassinaram, que roubaram, enfim, que têm seus delitos e suas penas. Muitas vezes estão lá também por uma questão de injustiça também, né? Existe também. Existe também. Às vezes também. Estão lá por questão de justiça, mas o tempo já deveria ter progredido e a revolta vem pela não progressão, quando tem direito, né? Aí você já imaginou, né? O que é um cara aprisionado ali, com ou sem motivo, mas, na verdade, eu era muito querido naquele setor. Sabe por quê? Porque eu empregava. Então eu era muito querido, todos gostavam de mim, mas eu tive um problema muito difícil. 2 problemas difíceis.
Foi uma rebelião que aconteceu lá, muito grande, na minha época, e só quem não se rebelou nesse momento foram as pessoas que trabalhavam comigo, então aquele já foi muito bom. E a outra era as pessoas querendo colocar, as pessoas internas lá dentro, querendo colocar parentes, ligavam para mim, muita gente ligava para mim para colocar o seu parente que estava ali dentro para trabalhar, em virtude da remissão da pena e também do valor pecuniário, que ajudava de qualquer forma. Imagina, hoje seria R$750 todo mês. E não ficava com um detento, ficava com a família. Sim. Metade para a família, metade para pecúlio. Mas normalmente também, como no Brasil, nada ia para pecúlio, ia sempre para a família, porque existe sempre esse jeitinho aí. Aí o fundo de penitenciária era quem administrava, nós pagávamos para esse fundo penitenciário. Ok, nós estamos chegando ao final de mais um programa Tempo Entrevista. Eu gostaria de agradecer muito aqui pela boa conversa aqui com o Zacarias, grande empresário aqui na nossa região. Um grande abraço, prazer conversar contigo, Zacarias. Prazer foi todo meu, e eu quero só deixar só uma mensagenzinha, eu gosto de usar essa frase, que é uma frase de efeito, e eu tive muito isso na minha vida. Por que a gente consegue vencer na vida? Porque a vida, para mim, a vida é como a água do mar, amarga e desagradável de beber, mas que transporta os que nadam. Então, eu quero dizer para as pessoas que procurem nadar, mesmo contra a água do mar, que um dia você consegue vencer. Muito bem, excelente. Muito bem, estamos chegando ao final, né, Augusto? E maravilha de entrevista, maravilha. Obrigado, Zacarias. E aí nós ficamos agora com o Lucinete Santana com o programa Sweet Memory. Um grande abraço a todos.